A Série B começou e já quebrou muita bola de cristal, meu irmão. Tivemos 3 times que surpreenderam muita gente e alguns times favoritos que começaram muito mal essa Série B. Mas uma coisa é muito certa, cara. Vai ser uma das Série Bs mais disputadas de todos os tempos. Vamos ver quem largou na frente, quem começou mal. É o Prisma da rodada 1 agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao canal Torcedorismo. Aqui a gente fala de futebol brasileiro, né? E hoje é o Prisma da rodada 1 da Série B, assunto é Série B. Ontem saiu o Prisma da rodada da Série A, se você não viu vai lá dar uma olhada. Hoje é Série B, a rodada acabou ontem, né, rapaziada? Então antes de mais nada, se você não tá inscrito, tá conhecendo o canal agora, esse canal fala sobre futebol brasileiro todos os dias, todos os times têm vez, a gente analisa, a gente tem live. Meu irmão, tem muita coisa pra você conhecer aqui no canal, não deixa de se inscrever, se você já é inscrito, deixa o like, cara, deixa o like, não esquece, é de graça, você ajuda muito o canal, ajuda uma pessoa que tá aí trabalhando, deixa o like aí, por favor. Se você não gostar, você pode deixar o dislike aí, mas o importante é participar, né? E se inscrever no canal, né? Série B começou, cara, já tivemos muitas surpresas, times cometendo os mesmos erros de temporadas passadas, times favoritos que perderam muito, tá? Perderam seu equilíbrio nas partidas e não jogaram bem. Times que não se esperava muita coisa e eles, meu irmão, jogaram bem, venceram jogos importantes. Vamos ver quem começou agora e também os 3 times que mais surpreenderam nesta rodada da Série B. Lembrando que aqui no Prisma da rodada a gente classifica ali o momento de cada time e também a novidade da temporada, que também já está no Prisma da Série A. A gente vai ter o SofaScore colocando o melhor jogador de cada time. Patrocinador do canal, cara, aplicativo sobre futebol brasileiro. Lá você encontra todas as estatísticas do seu time, dos seus jogadores. Você que aposta, meu irmão, nunca mais vai ter aquela aposta perdida porque você não tinha conhecimento. Baixa o SofaScore no link que tá aqui na descrição que você vai saber tudo sobre futebol. Todas as estatísticas vão estar na palma da sua mão no seu celular, beleza? E o Amazonas, começando pelo Amazonas, a Onça, que perdeu na estreia para o Goiás, mesmo com um jogador a mais, praticamente o segundo tempo inteiro, não conseguiu nem levar muito perigo ao gol do Goiás, né? Demonstrou que vai ter muita dificuldade nessa Série B o Amazonas, tá? O jogador da rodada da Onça foi Alisson, com nota 7.4, jogador SofaScore. O Amazonas está com 0% no Prisma neste início de Série B. O América Mineiro, o time imbatível dentro de casa há 2 anos praticamente, venceu mais uma em casa, venceu o Botafogo na estreia. Teve mais volume de jogo nessa partida. No segundo tempo diminuiu um pouquinho o ritmo, mas fez o gol da vitória na reta final do jogo, né? Então o América larga muito bem. É um dos times que eu tô projetando que vai longe nessa Série B na disputa pelo acesso, tá? O jogador da rodada foi o lateral esquerdo Marlon, com nota 8, e o Américo Coelho começa aí com 100% de aproveitamento aqui no nosso Prisma. O Atlético, cara, de Minas, estreando na Série B, foi muito corajoso, que estreia corajosa do Atlético, foi pra cima do Dragão fora de casa, né? Começou melhor que o Atlético, abriu o placar, podia ter ampliado, teve chance para fazer o 2-0, mas aí acabou levando um gol na reta final do primeiro tempo ainda, e no segundo tempo me pareceu que faltou gás, né? Acabou sendo muito dominado pelo Atlético, tomou a virada. É um time que demonstrou potencial, mas precisa ser mais equilibrado, né? Foi um jogo muito aberto do Atlético e com muito ânimo. O melhor jogador foi Lincoln, ex-Flamengo, fez um dos gols, né? O segundo ali na reta final do jogo, mas não impediu a derrota. O Atlético está com 0% aqui no nosso Prisma. Já o Dragão, nesse jogo aí, o Atlético Goianiense, começou mal demais esse jogo, né? Mas aos poucos foi se encontrando na partida. Fez um gol que pra mim foi o gol que mudou o resultado do jogo, tá? A dinâmica do jogo, aquele gol no finalzinho do primeiro tempo, gol de empate. Foi pro vestiário com ânimo e aí veio muito forte no segundo tempo. Cara, foi a melhor atuação que a gente viu nesta primeira rodada de Série B, tá? O segundo tempo do Atlético Goianiense foi muito bom. Então, uma das surpresas nesta primeira rodada é o Atlético Goianiense, tá? Mas não pode oscilar tanto assim dentro de uma partida, né? Um segundo tempo muito absurdo e um primeiro tempo abaixo, né? O jogador da rodada foi Sandro Lima, com nota 8.1. Entrou no lugar do Caio Dantas e fez um dos gols, né? O Dragão começa aí com 100% no nosso Prisma, é o líder da Série B, né? O Atlético Paranaense, muita gente estava ansiosa para assistir esse jogo do Atlético. Estreou num jogo muito difícil contra o Paysandu no Mangueirão. Teve um bom volume de jogo, tá? O Atlético Paranaense. Cara, um time que jogou um jogo muito difícil, né? Mas foi corajoso. O Atlético
tentou propor a maior parte do jogo, tem que melhorar muita coisa ainda nessa Série B, mas começou com os 3 pontos, né? Poderia ter tido uma sorte diferente, mas começou com os 3 pontos, aproveitou as chances que teve. O jogador da rodada foi Bruno Zapelli, fez um dos gols, né? O gol que abriu o placar, 7.6. O Furacão começa aí com 100% no nosso Prisma. O Avaí, cara, empatou em casa com o Novo Horizontino. Não foi uma boa estreia do Avaí, tá? Falhou no gol do Novo Horizontino, né? Correu atrás, conseguiu um empate, mas jogou pior que o Novo Horizontino no segundo tempo, na minha opinião, tá? Apesar de ter tido um gol anulado na reta final, aquele gol do Aleph Manga, o Avaí jogou pior, tá? Esteve mais longe do gol do que o Novo Horizontino. O jogador da rodada foi o Igor, o autor do gol de empate, né? Nota 7.5. O Avaí estreia com 33% na bola vermelha aqui no Prisma. O Botafogo perdeu fora de casa para o América, que também não é um absurdo, né? Ninguém vence o América fora de casa há mais de um ano, mais de um ano e meio. E foi um jogo muito corajoso do Botafogo, tá? Criou oportunidades de gol, teve ali um momento em que o jogo ficou bastante equilibrado, só que o Alexandre Jesus não estava inspirado nessa rodada, perdeu alguns gols, né? O Botafogo mostrou pra mim nessa partida que pode ter uma Série B mais tranquila do que a gente imaginava. Não classifico como uma das surpresas, mas me surpreendeu levemente, tá? O jogador da rodada foi Alexandre Jesus com 7.4, o Botafogo tá com 0% no Prisma, né? A Chapecoense perdeu fora de casa pro CRB. Martelou muito nesse jogo para tentar um empate. Tomou gol no iniciozinho do jogo, não conseguiu empatar e foi um péssimo resultado para a Chape, né? Um confronto direto. O jogador da rodada foi Léo Vieira, o goleiraço aí da Chape, fez 7 defesas e fechou com nota 8.3 no SofaScore. A Chape tá com 0% no Prisma. Já o CRB, adversário da Chape, dominou uma boa parte do jogo, né? Mas cedeu muitas finalizações, você vai ver, né? Fez o gol logo no início do jogo e aí você já sabe o padrão Série B, né? O time meio que se fecha. O CRB deu uma cozinhada no jogo, preocupa por esse tanto de finalizações que cedeu, mas venceu, tá? Uma boa estreia do Barroca no comando do CRB, venceu um confronto direto. O jogador da rodada tinha que ser ele, né? Matheus Albino, que fez 11 defesas, meu irmão, 9 delas dentro da área, o goleirão, tá? Nota 9.5, meu irmão, muita coisa. E o CRB começa com 100% aí. No Prisma, o Criciúma, cara, que início ruim, né? Resultado péssimo, perdeu em casa pro Operário. Estrear perdendo em casa um confronto direto nunca vai ser bom, né? Foi péssimo. Fez um jogo equilibrado com o Operário, tá? Mas tomou a virada muito rápido no segundo tempo, né? Tomou um empate no primeiro, a virada no iniciozinho do segundo. Depois pressionou o Operário de uma forma absurda, tá? Pelo menos 2 bolas na trave, o goleiro adversário fazendo várias defesas, mas amargou a derrota, né? Não conseguiu o empate. O jogador da rodada foi Felipe Matheus, jogou muita bola, nota 7,5. Ele fez, né, o gol e foi o jogador mais perigoso ali do Criciúma em campo, que começa com 0% no Prisma. O Coritiba, cara, venceu o Vila. Aliás, a torcida do Coxa deu um show, tá? Nessa primeira rodada, a torcida do Coritiba é uma das mais apaixonadas que a gente tem aqui na Série B, né? E o Coritiba é uma das 3 surpresas. Eu lutei pra botar o Coritiba ou não em surpresa, que é um time grande, a gente já espera demais do Coxa, mas ele começou muito mal a temporada, né? E esse jogo, irmão, parece que mudou da água pro vinho, né? Pegou um dos fortes times dessa Série B e parece que esse tempo de treino com o Mozart rendeu, tá? Foi bom, fez um jogo equilibrado, controlou a maior parte do jogo, né? Em alguns momentos foi controlado, mas controlou a maior parte do jogo e deu sorte ali, foi premiado com esse gol de pênalti no último minuto do jogo praticamente, né? Então o Coritiba começa vencendo, Josué, que fez o gol de pênalti, é o jogador da rodada aí, chamou responsa no jogo, né? Camisa 10 do Coxa, que começa com 100% aqui no nosso Prisma. Tô elogiando a torcida do Coritiba porque foi uma das torcidas que me marcou lá no Instagram. Então todo mundo que foi ao estádio na Série B me marcou. Eu repostei lá no Instagram oficial do Torcedorismo. Se você não conhece, você vai lá, marca a gente nos seus stories, tá? No Instagram, que o Torcedorismo vai repostar todo torcedor que marcar a gente pra gente mostrar a sua torcida pro Brasil inteiro, né? Cuiabá, né, reestreando na Série B, foi visitar o Volta Redonda e foi muito inteligente o Cuiabá, tá? Se defendeu ali do ímpeto do Volta Redonda, que começou pra cima, mas o Cuiabá se defendeu muito bem, cedeu poucas chances. E quando teve chance, a bola parada cravou, né? Fez o gol, foi melhor, bem melhor no segundo tempo do que Volta Redonda. O jogador da rodada foi Bruno Alves, zagueirão, que fez o gol, 7.9. O Cuiabá começa com 100% no nosso Prisma. A Ferroviária também voltando à Série B, primeira Série B de pontos corridos da Ferroviária, estreou em casa contra o Remo. Jogou melhor boa parte desse jogo aí, controlou praticamente o jogo todo.
Só que faltou acertar a pontaria, né? Essa estatística aqui é um absurdo, tá? 28 finalizações, mesmo. Isso mesmo, cara. Foram 28 chutes da Ferroviária e só foi fazer o gol aos 95, tá? Empatou esse jogo só aos 95, tá? Então, assim, tem que acertar melhor, botar o pé na forma, né? O jogador da rodada foi o Carlão, camisa 9, fez o gol aí de empate, nota 7.6. Ferroviária começa com 33% no nosso Prisma. O Goiás venceu o Amazonas, gol relâmpago, né? Primeiro gol da Série B com 3 minutos de jogo, o Rodrigo Andrade meteu ali na caixa. O DG no segundo tempo deu muito mole, acabou sendo expulso. Mas assim, acho que o time se segurou muito bem, né? O Wagner Mancini parece que já tem esse time do Goiás na mão. Se segurou muito bem ali no segundo tempo mesmo, com um a menos. É um time competitivo outra vez. O Goiás vai, obviamente, brigar pelo acesso. Não tem como, é um time muito competitivo. O jogador da rodada foi William Lepo, lateral direito, com nota 7.5 e 100% para o Esmeraldino no nosso Prisma, né? O Novo Horizontino, rapaziada. A gente estava em muita dúvida como é que ia vir o Novo Horizontino, né? Depois da demissão ali do Eduardo, trocou de técnico um dia antes da Série B começar, mas fez um bom jogo, cara. Parece que ele manteve o que estava vindo, né? O Humberto Louser manteve o que estava sendo feito, não mudou muito para essa primeira rodada. Saiu na frente do placar, se fechou para tentar fazer o gol de contra-ataque que ia matar a partida, teve oportunidades. Tomou um empate no segundo tempo, controlou um pouco mais o jogo, mesmo fora de casa. Então, assim, já mostra que é um time que segue forte. Então, assim, tem que ter essa sequência no trabalho do Eduardo, que era muito bom. Vamos ver que Novo Horizontino é esse no decorrer das próximas rodadas, né? O jogador da rodada foi Jean Irmer, fez um belo gol aí, nota 7.8. O Novo começa aí com 33% no Prisma. O Fantasma, o Operário, rapaziada. Mais uma das 3 surpresas aqui na estreia da Série B, a nossa terceira surpresa. A gente já esperava o Fantasma brigando lá no alto, só que, meu irmão, já venceu um concorrente direto, um dos principais concorrentes ao acesso, fora de casa. É um início muito bom, muito animador. Fez um jogo muito forte, muito competitivo. Deu ruim ali, né? Eu acho que de nota ruim ficou esse recuo excessivo na segunda etapa, ali no segundo tempo, né? Você deu muitas finalizações, muitas bolas na trave, o goleirão fazendo milagre. Não precisava se recuar tanto, mas venceu, né? A gente já viu esse recuo punir muitos times, mas o Operário tá com uma equipe mais forte que do ano passado, tá? O jogador da rodada foi Rodrigo, autor do gol de empate aí, com 7,5, conseguiu virar um jogo dificílimo, 100% pro Operário aqui no Prisma. O Paysandu perdeu do Atlético em casa em mais do mesmo, né? 2 erros individuais deram 2 gols pro Atlético. Parece que 2024 não acabou no Paysandu, né? Que é a mesma coisa do ano passado. Ano passado era jogador entregando, era jogador sendo expulso e o Paysandu perdendo pontos importantes em casa, né? Então, assim, não fez um jogo ruim, pegou um dos adversários mais fortes da Série B. O primeiro tempo foi ruim, tá? Chegou muito pouco no ataque, não produziu quase nada, mas o segundo tempo foi bem, merecia uma sorte melhor o Paysandu. Precisa consertar esses erros individuais, né? Senão não vai longe de novo. O jogador da rodada foi Rossi aí, tá jogando muita bola nessa temporada, 7.7, deu assistência e disparado foi o jogador mais perigoso. Papão tá aí com 0% no nosso Prisma. O Remo, reestreando na Série B, empatou com a Ferroviária. O que foi esse jogo do Remo, meu irmão? Fez o gol ali no início do jogo e se fechou todo. Parecia que 1-0 ia durar 90 minutos, né? Cometeu esse erro aí, que é o erro mais básico de uma Série B, né? Se fechar todo e abdicar do ataque. Cedeu 28 finalizações para a Ferroviária. Marcelo Rangel pegou muito, mas não conseguiu sair com a vitória. Empate fora de casa, assim, o resultado é bom, mas a atuação requer atenção, tá? O Remo não foi tão bem assim. O jogador da rodada foi o goleirão Marcelo Rangel com 7.7, 7 defesas, 5 delas dentro da área e 53% aqui no Prisma. O Vila Nova, rapaziada, a gente esperava muito. Perdeu um confronto direto contra o Curitiba, né? Fez um jogo duro, um jogo equilibrado, mas o Vila Nova não pode cometer o mesmo erro do ano passado também, assim como o Paysandu, né? Qual é? Meu irmão, jogar mal fora de casa e deixar pontos ir indo pelo caminho. Foi o que não ajudou o Vila Nova no ano passado, né? Deu azar nesse pênalti no finalzinho do jogo, mas eu achei pênalti, achei que aquela mão não era natural, não. O time é muito competitivo e eu ainda acho que vai longe nessa Série B. Jogador da rodada, Igor Henrique, 7.1, 0% aqui pro Vila Nova no nosso Prisma. Volta Redonda perdeu em casa pro Cuiabá. Meu irmão começou com muita vontade, né? Meu irmão tentava fazer o gol de qualquer jeito, quase não chegava ali realmente em finalizações perigosas. Muita vontade, pouca organização, foi pra cima de qualquer jeito e foi facilmente dominado pelo Cuiabá. Precisa treinar muito mais organização, você não vai sofrer demais na Série B, tá? Jogador da rodada, Fabrício, zagueiro com 7.9 e 0% pro Voltaço aqui no nosso Prisma, né? Então,
A tabela do Prisma final está dessa forma aí, Atlético Goianiense é o campeão da rodada, o líder isolado, né, na tabela, né, em saldo de gols ali, em número de gols marcados, e também foi o time que fez a melhor atuação da rodada no segundo tempo. O Atlético jogou muito mesmo no segundo tempo, tá? O destaque positivo vai pro Fantasma Operário, porque vencer fora de casa, meu irmão, o Criciúma, que é um time muito forte no Heriberto Rios, o Operário vencendo. A gente sabe que o Operário é um time muito forte no Germano Krieger, mas se começar a vencer fora de casa, meu irmão, vai fazer uma Série B excelente. É o destaque positivo. O destaque negativo é o Volta Redonda, que foi disparado a pior atuação da Série B e muito preocupante, tá? Se mostrou um time muito desorganizado, muito mesmo, tá? Então assim, vai ter muita dificuldade se jogar os jogos dessa forma no nível da Série B. O craque da rodada SofaScore foi o Matheus Albino, cara, goleirão do CRB aí com nota 9.5, agarrou muita coisa, o cara merece aí, realmente 9.5 é raro, tá? Um jogador ter essa nota, foi o craque da rodada nesta Série B. E a pergunta final para quem está no finalzinho do Prisma, para eu saber que você é parceiro, está no final do vídeo comigo, responde aqui embaixo nos comentários, cara. Qual time vai surpreender na Série B? Eu quero saber assim, qual é o time que você acha que ninguém tá falando nada e esse time vai chegar longe, cara? Se inscreve no canal se você não tá inscrito e gostou do vídeo. Tem muito mais, live quinta-feira, 9 horas, pra gente discutir os jogos de meio de semana. Se inscreve no canal, cara, deixa sua curtida. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!